Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre fibrilação atrial, que é a arritmia mais frequente nas unidades de terapia intensiva e também no pronto-socorro nos pacientes mais idosos. O que é a fibrilação atrial? Nós sabemos que o nó sinusal é o responsável por formar o primeiro impulso elétrico do coração, que se desloca do nó sinusal para o nó atrioventricular e daí desce pelo feixe de Reis. Esse é o caminho normal da descarga elétrica que acontece no coração para que ocorra a sua despolarização. Quando o paciente tem fibrilação atrial, não existe a geração desse impulso elétrico no nó sinusal. E esse impulso tenta ser gerado por múltiplas áreas anômalas em todo o átrio direito do coração, e isso faz com que não haja a geração de um feixe elétrico específico para atingir o nó atrioventricular. Dessa forma, não há a geração da onda P, que nada mais é que a onda da contração atrial, porque o átrio não consegue se contrair, ele fica fibrilando, tá certo? Isso no eletrocardiograma, a onda P desaparece e tem um micro serrilhado na base, na linha de base do eletrocardiograma. Bom, como é que a gente aborda a fibrilação atrial? Qualquer taquicardia supraventricular que esteja causando instabilidade hemodinâmica no paciente, a gente tem que cardioverter essa arritmia. Por quê? Porque é uma arritmia ameaçadora à vida, então você não pode deixar seu paciente morrer por conta dessa arritmia, tá certo? Esse é um ponto pacífico. Fibrilação atrial com a presença de instabilidade hemodinâmica, nós temos que fazer a cardioversão elétrica, ok? Quando eu digo instabilidade hemodinâmica, eu estou falando de dor torácica, eu estou falando de edema agudo de pulmão, eu estou falando de rebaixamento do nível de consciência, eu estou falando de hipotensão, tá certo? Então, toda vez que a gente tem uma hipotensão ameaçadora à vida, a gente tem que fazer a cardioversão dessa arritmia, seja ela, tá certo? Crônica ou aguda, não importa. Estabilidade hemodinâmica é cardioversão elétrica, ok? Bom, agora, uma das coisas que às vezes se faz confusão é como você separa se a fibrilação ela é aguda ou crônica. A maioria dos autores consideram 24 até 48 horas como aguda. A partir daí ela é crônica. Por que essa diferenciação? Porque a fibrilação atrial, que tem mais de 48 horas de duração, ela tem uma probabilidade muito grande de formar trombo dentro dos átrios, e estes podem se deslocar pelas grandes artérias e causar embolia em qualquer área, tá certo, da vascularização, especialmente os acidentes vasculares encefálicos. Então, quando a gente recebe um paciente com fibrilação atrial, uma das coisas que é unânime é a anticoagulação. Por quê? Se ela é aguda, você tem que anticoagular, e o Cadivasc 2 é um marcador que lhe dá todo o caminho para que você possa decidir quanto à anticoagulação, tá certo? Então, Cadivasc maior que 2 já é imperioso para anticoagulação. Então, veja, você faz a anticoagulação. Então, cardioversão para a fibrilação atrial que tem instabilidade hemodinâmica,
Anticoagulação para qualquer uma delas, aguda ou crônica. Agora, nós podemos, tá certo, na presença de fibrilação atrial, na fase aguda, até 48 horas, sem instabilidade hemodinâmica, promover a cardioversão química. E a droga de escolha aí é a meldarona, ok? Fora disso, o que a gente faz é o controle da frequência cardíaca quando a arritmia ela é crônica e não está causando instabilidade hemodinâmica. Por quê? Porque a meldarona vai tratar, tá certo? Fazer a cardioversão química. Então, quando você tem um paciente com a fibrilação atrial por mais de 48 horas, que é considerada crônica, você não deve fazer a cardioversão química, e sim o controle da frequência cardíaca, que neste caso é feito com beta-bloqueador. Ok? Então fica aqui esse pequeno papo sobre fibrilação atrial, tá certo? E eu tenho certeza que vocês, a partir de agora, saberão de maneira muito pragmática tratá-las na sua UTI ou no pronto-socorro. Um abraço a todos e até o nosso próximo podcast.